Foi. Boa tarde a todos e todas e todes. É com muita alegria que a gente inicia mais uma live Negra Sim. Estamos iniciando o mês de março, o mês onde a gente comemora o Dia da Mulher, no dia 8 de março. E eu estou muito feliz de ter mais essa live. Eu estava com saudade de fazer lives aqui pela Negra Sim, e eu tenho certeza que essa vai ser uma live muito especial, onde a gente vai falar sobre o 8 de março, o olhar da mulher negra. Eu sou Jennifer Ferreira, coordenadora da Negra Sim, que está prestes aí, está chegando nossos 26 anos. O ano passado a gente comemorou o Jubileu de Luta e Resistência, nossos 25 anos. Estamos caminhando para os nossos 26 anos, né? O máximo. Quero agradecer muito quem acompanhou todo o ciclo de lives do ano passado, na nossa comemoração de jubileu, né? Quero agradecer a quem está com a gente hoje. Quero agradecer as nossas convidadas, que eu já vou apresentar daqui a pouquinho, eu falo para vocês. A gente especialíssima que está com a gente hoje. E vou falar um pouquinho da Negra Sim. A Negra Sim é um movimento de mulheres negras da cidade de Santo André, que tem como missão conscientizar e valorizar a mulher negra na sociedade, desmistificando as desigualdades de raça, gênero e classe social, elevando sua autoestima e a empoderando para que possa efetivamente atuar na transformação social. Essa é a Negra Sim, junto com todas fazendo o melhor para essa sociedade. Gente, eu vou falar um pouquinho do mês de março, né? Eu vou falar um pouco. Primeiro, eu vou apresentar minhas meninas que estão aqui com a gente. É com muita honra, com muito carinho, com muito orgulho que eu apresento essas duas maravilhosas. Primeiro, Dona Sônia. Ela é Sônia Maria, assessora parlamentar, ativista social, Macoca Cecileoa, da cultura Bantu, e é sócia fundadora da Negra Sim. Muito obrigada pela sua presença, Dona Sônia, muito feliz de estar aqui conosco hoje. Legal, também sou feliz. Estamos também aqui com a Ubimara Dindi, que é uma educadora graduada em gestão pública e serviços governamentais, coordenadora da rede Emancipa da Educação Popular e também é uma Negra Sim. Muito obrigada, Ubimara, por estar conosco. Eu agradeço a oportunidade do convite. Boa tarde a todas, todos e todes. Muito obrigada a nós que agradecemos. O mês de março é marcado pelo Dia Internacional, que celebra a luta e a conquista das mulheres por igualdade de direitos sociais, econômicos, trabalhistas ao redor do mundo. Contudo, é possível perceber que quando se discutem e comemoram conquistas femininas, pouco se coloca em evidência a situação das mulheres negras. Com tantas desigualdades, ainda somos as que recebemos os menores salários, sempre à base da pirâmide social das opressões. Com isso, sofrem todos que estão em nosso entorno, muitas vezes privados até mesmo de necessidades básicas. Com a falta de representatividade nos espaços públicos, hoje vemos pouquíssimas mulheres nesses espaços, que arduamente conseguem chegar em espaços públicos. E raras que conseguem chegar nesse espaço público, né? E as que conseguem sofrem de forma desenfreada e violentamente o racismo e o feminismo. O racismo sofrem com violências racistas e machistas, desculpa. Temos como exemplo a prefeita de Bauru, eleita democraticamente, Suelen Rossim, tem sofrido ataques extremamente violentos graças à sua cor e ao seu gênero. E eu pergunto para vocês, até quando? Vamos bater um papo aqui com as nossas meninas? O tema da nossa live de hoje é 8 de março, o olhar da mulher negra. Eu quero começar ouvindo a nossa sócia fundadora, Dona Sônia Maria. Queria... Solta o verbo, fala com a gente o que você vê sobre o olhar da mulher negra nesse 8 de março.
Olá, com grande prazer, né, que a gente tem voz. Eu acho que é isso que a Negracim, quando diz que desmistifica a, a questão da mulher negra, é quando ela dá voz e a gente sai de um lugar de silenciamento. Eu vejo muitas mulheres importantes, como graduadas e tal, e fazendo grandes teses, que é muito importante, mas é também muito importante a gente ouvir as mulheres da periferia, né? Então, é do lugar que eu estou falando. Sou periférica, mãe de 2 filhos, avó, descobri em mim a crença, a fé da minha ancestralidade, por isso hoje eu sou uma cota no culto banto, e isso é importante. E descobri Negracinha aos 43 anos. Hoje, com 68, eu vejo que caminhei com passos firmes, né? Porque se reconhecer negra num país racista, machista, é o passo mais importante para uma mulher negra, porque ela não sabe de que lugar que ela está falando. Então, você não tem referência, né? Então, isso nos dá uma fragilidade. Apesar de nós termos que ser forte todo o tempo, mas essa não referência nos traz uma fragilidade. E essa fragilidade, ela se reflete em todos aspectos da sua vida. Vamos pensar no 8 de março. 8 de março foi em 1857. E o Brasil ainda tinha escravidão, porque a escravidão foi a falsa abolição foi em 1888. Então, as leis trabalhistas para as mulheres do 8 de março, para nós, não funcionou. Então, eu respeito, porque é um marco, e nós, a partir desse marco de 8, as mulheres se juntam e discutem e caminham. Mas quem é essas mulheres? Quem são essas mulheres? Essas mulheres que em 1857 já tinham uma carteira assinada, já tinham trabalho, já eram organizadas dentro de uma empresa onde elas fizeram boicote, enfim, foram destruídas e que a gente tem muito sentimento que não deveria ser assim, mas a grande maioria foi beneficiada por esse gesto dessas mulheres. E esse benefício, ainda hoje, em 2021, não aconteceu. Por quê? Em 1888, 13 de maio, foi abolida a escravidão aqui no Brasil. Porque a gente fala do mundo, mas a gente principalmente tem que falar da onde você está, do seu terreiro. E aí, em 1888, 14 de maio, não tinha esse trabalho, não tinha carteira assinada, não tinha terra, as pessoas estavam a Deus dará. Então, quem conseguiu ficar na Casa Grande como empregada, como escravo liberto, ele tinha uma condição melhor. E essa condição era das mulheres, né? Então, nós falar de 8 de março é impossível, né? Nós não temos o que comemorar. A nossa responsabilidade é investir a partir da luta dessas mulheres, mas assim, olhando para a nossa vida e a forma que o Brasil traz a responsabilidade com os seres humanos e específico das mulheres negras. Estou dizendo que o Brasil, em 1965, firmou um compromisso, isso, olha, de 88 a 1900, mais de 100 anos, ele firma um compromisso de lutar contra todos os preconceitos, o racismo, dar condição para essa população
que foi sequestrada do continente dela, veio como escravizado, chega aqui, passa centenas de anos, os seus herdeiros não herdam nada, né? Herdam a fé na vida, herdam a vontade de sair daquela situação. E hoje, em 2021, quando a gente pensa, né, entende e caminha, entendendo que nós podemos estar melhor, há um retrocesso incrível, né? Então, o que é o trabalho para... Com esse retrocesso do Brasil, você olha as mulheres negras, catadoras de papelão, de reciclagem, mulher sem trabalho, mulheres que têm que enfrentar uma situação de total desrespeito do Estado. Então, 8 de março, para nós, enquanto Negra Sim, é um dia de permanente luta e para se reconhecer enquanto mulher negra. Porque se nós não nos reconhecermos e entender que esse 8 de março mudou a nossa vida, nós temos uma falsa esperança, um desrespeito a nós. Então, eu quero dizer que 25 anos de Negra Sim faz de mim uma outra mulher. Até os 40 anos eu não conseguia ter essa visão. Eu entendo que hoje nós precisamos mais do que nunca aglutinar mais mulheres negras para que a gente possa, de fato, perceber que esse Brasil também é nosso e que nós temos que ocupar espaços importantes para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais respeitadora, né? Uma sociedade que, de fato, traga benefício para todas as pessoas. Então, enquanto mulher negra, 8 de março, para nós, é só um olhar de respeito para quem fez a luta. Mas essa luta, para nós, ela continua permanente, ela continua nos nossos dias, e hoje muito mais, né? Com essa pandemia, a gente percebe que nós estamos sofrendo mais porque há mais desemprego, o SUS está superlotado, e quem está morrendo nesse momento é toda a população. Mas se nós tivermos o quesito cor nas fichas onde eles estão organizando quem morre e quem permanece vivo, nós saberemos que a maior população que está morrendo é a população negra e as mulheres negras, porque quando você mora em comunidade e não tem água para lavar as mãos, não tem como, num barraco onde mora 8 pessoas, ter isolamento, né? Então, é uma loucura nós não podermos vivenciar uma vida com qualidade, né? Com respeito, com dignidade. Então, 8 de março é um dia que a gente diz, olha, que bom que as mulheres lutaram e é referência de uma luta, mas que essa luta não chegue em nós. É isso. Dona Sônia, sempre nos abrilhantando com tanta sabedoria, com tanta ternura para falar. É muito incrível. Mas ainda com a Dona Sônia, eu queria saber qual a relação entre trabalho e pobreza no Brasil. Como a senhora vê isso? Então, se nós temos a herança da escravidão, né? A escravização, se em algum momento no Brasil, 1800 e até agora, vamos dizer, quem ganha menos é a população negra. Se ela não consegue ter uma educação de qualidade para acessar novos espaços, novos empregos, novos cargos, quem consegue isso é como se fosse uma peneira. As pessoas que conseguem ficar em cima, elas conseguem ainda avançar. Outras pessoas não têm a mesma possibilidade.
não é porque não queira, ou é porque não há possibilidade. Uma escola pública de má qualidade, não acesso aos bens públicos, isso nos deixa no fim da fila, né? Então, quando você não tem um grau de estudo, quando você não consegue acessar aos bens públicos, porque uma mulher, eu quero contar para vocês o seguinte, eu tenho uma prima que mora aqui perto de mim, ela tem 50 anos. Ela tem que tomar um ônibus, um trem e o metrô para chegar no trabalho dela. No isolamento, ela fica na casa da patroa 2 dias e vem para casa 3 dias. O filho dela fica só com o pai. Que qualidade de vida essa mulher tem? Ela toma 3 condução para ir, 3 condução para voltar, no metrô lotado, no ônibus lotado. E a gente fala, qual é a relação da pobreza? Essa é a relação, essa o normal da mulher negra. O normal da mulher negra, ela é cuidar. Nós vimos aí há pouco tempo essa reportagem de a mulher que vai levar o cachorro para passear e o filho dela morre porque cai do 9º andar. Porque a dona da casa, a patroa dela, não teve sensibilidade para cuidar da criança, enquanto ela foi cuidar do cachorro, com todo o respeito aos animais. Mas nessa mesa, nessa balança, eu não entendo como a gente pode pensar que uma pessoa não consegue cuidar de uma criança quando a sua funcionária vai cuidar do cachorro. Então, qual que é a relação que tem a relação da pobreza? Como fica essa mulher que perde um filho, ela tem a saúde mental dela toda acabada. Ela vai continuar como? Né? Então, assim, a relação do trabalho e da pobreza se dá não só nos piores salários, é pela condição de vida, né? Então, você não tem bom médico, você não tem boa escola, você não tem bom serviço coletivo, transporte coletivo com decência. Então, como é que você é pobre? Mesmo que você imagine que ter uma casa, ter um carro, bens, se você tem bens, mesmo assim você é pobre porque mentalmente você não consegue desfrutar do pouco que o trabalho te deu. Então, a relação de pobreza não é dos bens, mas da nossa dignidade sendo desrespeitada, né? Nós não conseguimos avançar numa situação de bem-estar. O Estado não nos respeita. Então, eu vejo que o movimento de mulheres negras, Negrasim, ele tem feito um papel fundamental. Eu digo que outros movimentos também têm feito isso para abrir nossos olhos e a gente poder caminhar com a dignidade que nós temos, mas a gente buscar ser reconhecida com essa dignidade que o Estado nos coloca, né? Hoje nós temos um presidente que não olha para a população e as condições que nós tínhamos construído, lutado e toda a população, né? Que quando a gente festeja que as empregadas domésticas podem ser registrado em carteira, ter direitos, vem uma outra lei e contrapõe. E aí eu quero dizer que as mulheres que são as patroas, elas também não fizeram parceria para que os nossos direitos sejam respeitados. Porque elas também vivem numa situação muito boa, porque quando uma mulher não negra ganha 3 mil e ela paga R$500 para uma mulher cuidar dos filhos dela, da casa dela, ela diz o quê? Que essa mulher tem que continuar pobre,
que essa mulher tem que continuar ignorante, que essa mulher tem que ficar nesse lugar, que é um lugar que foi, por muito tempo, por centenas de anos, dos escravizados. Né? Então, eu não digo que isso é regra, tem exceção, mas é muito pouca exceção que não consegue fazer com que a gente mude de vida, né? Que a nossa vida seja respeitada. Então, o trabalho e a pobreza ele está muito próximo, porque o trabalho ele não ajuda a nos dar dignidade, ele ajuda a gente ficar naquele mesmo lugar. Quando eu vou, todo tempo na televisão diz, olha, não é para ter tumulto, tem não sei o que vermelho, daqui a pouco é laranja, depois é amarelo, e bom, hoje nós estamos vivendo o vermelho. Só que essa minha prima que trabalha lá na Vila Madalena, ela vai no trem lotado, ela vai no metrô lotado. A mulher que perdeu o filho, será que ela consegue trabalhar? Então, a pobreza, ela está muito... O trabalho não dá a condição da gente sair dessa pobreza que o Estado nos impõe. Fato. Triste, porém fato. O Brasil se encontra num momento deplorável, tanto em saúde, em educação. O Brasil estagnou de uma forma tão brutal. E é tão triste quando a gente fala que não temos representantes dignos que cuidem da nossa população. É muito triste quando a gente diz que o nosso grande presidente não consegue ter esse olhar de afeto, de empatia. Eu não diria nem afeto, eu diria empatia para com a população. Uma vez que ele tivesse, essa situação estaria não melhor ou pior, mas estaria mais amena. Quando a gente não tem empatia vindo de cima para baixo, onde a população não seja o foco desses grandes poderosos que nós temos no nosso país, enquanto a população não for foco, a população vai continuar sofrendo e as demandas vão continuar aumentando, já que a única demanda que esse ser humano preza é as demandas que são favoráveis a ele e não ao povo, né? Mas vamos prosseguir aqui que o papo tá gostoso. Vamos conversar um pouquinho agora com a Ubimara. Ubimara, 8 de março, o olhar da mulher negra. E eu já lanço para você uma pergunta aqui. Qual a importância das organizações das mulheres para a conquista de direitos e luta contra o desmonte de políticas sociais? Eu já jogo essa para você, minha amiga. Fala aí pra gente. Liga o som, Ubi. Boa tarde. Desculpe, é sempre né? Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a fala da Sônia, que é uma irmã querida, né, de luta, resistência, persistência e insistência, mulher negra. Né? Então, aqui, Sônia, gratidão. E dizer, Jennifer, que a partir da fala da Sônia, é que a gente começa a pensar, esse 8 de março, né, na perspectiva da luta das mulheres negras. A Sônia já disse tudo isso, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre a organização das mulheres, enquanto espaços de luta. Quando a gente pensa na Negrasim enquanto movimento de mulheres negras, que lá na década de 90, né, 95 mais especificamente, começa a se organizar a partir de um conjunto de mulheres que pensam as lutas das mulheres, os direitos das mulheres, pensam as demandas sociais por moradia, por saúde, por educação, né, de qualidade, trabalho com dignidade, salários dignos. Essas mulheres que começam a pensar na questão da luta para políticas públicas. O que são políticas públicas? São processos de atendimento às demandas sociais que eu acabei de mencionar. Eu vou falar uma linguagem que todos possamos entender. Aí são chamadas de políticas públicas, políticas sociais. E a gente percebe que a luta das mulheres negras de Santo André, o movimento de mulheres negras de Santo André, que se organiza enquanto movimento, é o primeiro que dá base sólida
para as discussões em políticas públicas, ou seja, pensar a vida, a qualidade de vida dessa população negra aqui na cidade de Santo André. E pensar gênero, que é o papel da mulher, a situação da mulher, pensar raça, que é a mulher negra, mas a mulher negra não está sozinha, tem a sua família, tem os seus filhos, né? Tem os seus companheiros. Então, quando você vai pensar a questão de gênero e de raça, em termos de políticas públicas, você está pensando um patamar de, digamos assim, de produtos ou, então, processos de atendimento sociais feitos pelos diferentes setores da administração pública. Muito bem. Isso acontece a partir de 95, a partir da luta das mulheres negras, o município de Santo André, né, começa a discutir políticas públicas de gênero, de raça, né, e da perspectiva da população negra, e em especial com uma atenção para a mulher negra. Mas essa inserção das políticas públicas, né, que é importante, vem como fruto do resultado da luta das mulheres, né, da organização das mulheres, ela também não se esgota só aí. Porque uma política pública, e nós estamos vendo hoje aqui no Brasil o que está acontecendo, ela é regimentada, regulamentada por leis, estatutariamente constituída, então tem lá, não é, uma legislação específica, aprovada pela Câmara, ou como um regimento interno da própria administração pública, enfim, ela é constituída e consolidada. Só que nós temos uma situação, não é, Jennifer, e todas e todos que estão aí nos ouvindo. Quando entra um governo comprometido com as questões sociais, essas políticas públicas, ou seja, este trabalho de atender a saúde, a educação, a moradia, este olhar para uma mulher negra, para uma população negra periférica, ele tem um reforço, um viés, uma potência. Aí muda a administração pública, né? A cada 4 anos o município, nós vamos lá, elegemos, votamos e escolhemos o presidente, o governador e o prefeito, né? Nós escolhemos quem irá nos representar. E aí o que acontece? Seja a cada 4 anos que elegemos um novo prefeito, né? Seja no período em que elegemos um governador e um presidente, essas políticas públicas, né, esses serviços básicos de atendimento, eles ficam, digamos assim, vulneráveis, ficam expostos ao interesse político, econômico e ao interesse, acima de tudo, né, de economias que muitas vezes não interessam e não atendem às necessidades da população preta, pobre e periférica. É o que nós estamos vendo agora. Então, quando eu quero dividir essa questão da nossa organização em 3 pedacinhos. Então, o primeiro pedaço, a primeira parte, é que a gente entenda que é importante, assim como a Sônia disse, muitas lutaram por nós, de diferentes formas, e conquistaram aí uma data na qual nós fortalecemos a luta, que é o 8 de março. Mas essa luta ainda não nos representa, né? Porque não nos inclui. Porque a luta ainda não nos coloca no nosso lugar de direito. Mas é uma luta importante. A luta da organização das mulheres para consolidar políticas públicas no município, assim como foi a CEPIR, não é? As secretarias de promoção da igualdade racial, discutir, extremamente importante. Mas ainda assim, não nos coloca num patamar de igualdade, num patamar de direitos. Então, quando a gente pensa em direitos, a gente vê que a luta tem que ser outra e muito maior. Muito maior. A luta não é só por estabelecer políticas públicas. Porque, como eu disse, entra um mandato de um governador, de um presidente ou de um prefeito, isso pode virar letra morta, como virou agora com os desmontes das políticas públicas, né? Pelo então auto-intitulado e também que se considera o presidente do país, que não olha para as populações negras, muito pelo contrário, olha no sentido de orientar o extermínio dessa população. Então, eu quero dizer que o nosso pensar do olhar negro para o 8 de março
é para que possamos refletir sobre o destino e a orientação que temos que dar agora para as nossas lutas enquanto mulheres negras. Nós já entendemos que temos lugar de fala, nós entendemos que somos a maioria, nós entendemos que organizadas podemos exigir políticas públicas voltadas para as nossas especificidades, para as nossas necessidades, mas ainda nos falta entender, veio na fala da Sônia Maria, que é uma situação onde nós estamos subalternamente colocadas, precarizadas e sempre depreciadas, que é a situação da exclusão social, que é da exclusão de classe. Ou seja, nós, mulheres negras, continuamos na classe periférica, na classe, eu diria, nem tanto mais trabalhadora, porque estamos todas, a maior parte de nós, desempregadas. Então, quando a gente fala, nós mulheres da classe trabalhadora, né, eu falo, nós mulheres da classe, né, trabalhadora, ex-trabalhadoras, e agora, no momento, as mulheres desempregadas, sem perspectiva de trabalho, sem perspectiva de sustentabilidade, de qualidade de vida, de autossustento, somos nós, essas mulheres. Então, agora é o momento de pensar, Jennifer e demais, qual é a luta que nós temos que fazer para o enfrentamento político, de fato, para que esse 8 de março nos represente, que é uma luta anticlassista, a luta anticapitalista, a luta anti esse poder reacionário econômico que põe o lucro acima da vida. É a luta contra esta situação onde um grupo, uma pequena minoria, detém todo o controle da economia do país, detém toda a riqueza do país e continua deixando a população negra, pobre, periférica, na miséria, no completo abandono. E, embora esteja lá no papel, na Constituição, que eles desrespeitam todos os dias, e rasgam e jogam na lata do lixo todos os dias, uma Constituição consolidada com as nossas lutas e pelas nossas mãos, que é a Constituição de 1988, desrespeitam a Constituição, desrespeitam a legislação. Né? A gente vê um judiciário totalmente elitista, burguês, que pensa só no lucro, nos privilégios, né? Salários, inclusive, altíssimos e dinheiro, inclusive, para quem cuida da toga, da roupinha deles e da aguinha. Né? Então, a gente vê uma situação de classe muito demarcada, onde poucos têm muito e a grande maioria está lá embaixo, mas não está nem no finalzinho da pirâmide. Já caiu da base da pirâmide e está num atoleiro, no total abandono do poder público. Agora, o que eu quero pensar, para concluir essa primeira fala, Jennifer, antes de você fazer outra pergunta. Quando a gente fala que esse grupo nos deixou cair, inclusive, para baixo do patamar, né, da pirâmide da pobreza, nós estamos na pirâmide abaixo, nós estamos num patamar de pântano da miséria, somos nós que pagamos os salários deles. Essas pessoas são servidoras públicas, ou seja, nós colocamos essas pessoas para atuar em prol do bem-estar da população, que é o público, né? Que somos nós. Nós trabalhamos subalternamente, precarizados, mas nós pagamos impostos em todos os sentidos. Não falo, o imposto não é só o IPTU que a gente paga da casa. A gente paga o imposto do carro, a gente paga imposto quando pode, tem um carro, né? E põe um combustível. Mas a maior parte da população que já desceu para baixo do patamar da pirâmide da pobreza, se encontra agora no patamar de miséria, paga imposto quando compra arroz, feijão, né? Na circulação de mercadorias. E olha só, você vê um salário mínimo, a quantidade de impostos que a gente paga na compra da cesta básica mais simples durante o mês, uma grande parcela do nosso salário vai para o pagamento do imposto
da nossa alimentação básica. Então, chegou uma situação que nós não temos nem direito, né, a nos alimentar com qualidade. Eu quero fechar essa primeira fala dizendo o seguinte: foi muito importante esse debate, foi muito importante a nossa atuação, a nossa organização, discutir políticas públicas de gênero, de raça. É muito importante que nós não soltemos a mão, né, uma da outra. E agora é importante que nós comecemos a refletir sobre o racismo que é institucional, que permeia, passa e permanece nas instituições, e essas instituições são as instituições de políticas públicas, são as instituições governamentais, né, das pessoas brancas que se empoderam, e inclusive se apropriam das nossas falas, das nossas lutas, publicam suas dissertações, suas defesas, né, lindas, maravilhosas, mas quem está lá na base, lá no pântano, passando necessidade e vivendo da caridade das cestas básicas, né, das várias organizações, inclusive constituída por muitas pessoas que estão em situação de conforto salarial dentro das instituições públicas, somos nós. Mulheres negras, periféricos, são os nossos filhos, são os nossos maridos, são os nossos irmãos. Então, nós temos que começar a pensar, bom, já conseguimos, porque a nossa luta é muito difícil. Ela não é lenta, ela é aguerrida. Os espaços são cerceados, as limitações são muito grandes. E quando a gente caminha um pouquinho, vem toda uma organização, que eu queria até mudar o termo genocida para assassina. Uma administração, né? Quando a gente fala genocida, a gente quer dizer o seguinte: as pessoas que estão governando o país, que têm poder e que têm recurso, inclusive os donos da economia, eles são assassinos. Genocida é quando mata muita gente, né, ao mesmo tempo. Assassino é quando mata muitos e muitas, um a um, bastante, de montão. Isso é um genocídio. E é o que estão fazendo conosco. Quando a gente fala genocida, nós estamos falando de assassinos. E por que são assassinos? Porque retiram o dinheiro da educação, que é o dinheiro dos nossos salários, dos impostos que a gente paga na circulação das mercadorias, né, da compra dos alimentos, do vestimento, e do consumo da água, da energia que a gente paga e que vem caro. Então, para manter essas pessoas no poder, é a mesma história da Casa Grande e Senzala que a Sônia acabou de falar. Nós não saímos disso, só que mudou o cenário. O cenário era antes um capitão do mato. Hoje nós temos a milícia, a polícia militar, né? Nós temos o aparato da segurança pública que não nos protege, mas que protege quem tem dinheiro, que protege quem está no comando dessa elite, que totalmente egoísta, totalmente ignorante. Por quê? Elas não podem viver sem nós. É como a Sônia disse, a madame precisa de quem trabalhe para ela. Bom, nos eliminam, nos exterminam, né? Então, para fechar minha fala, eu quero dizer o seguinte, e eu já falei que vou fechar umas 3 vezes, né? Mas eu quero agora... Nós temos que pensar como vai se dar a nossa nova, que não é nova no sentido de inovação, mas a nossa nova forma de nos organizarmos para o enfrentamento a este capitalismo predatório que nos assassina, que assassina os nossos e que não nos permite mais viver com qualidade de vida. É isso, Jennifer. Nesse primeiro momento. Não, a gente tem mais prosa por aí. Calma que a gente tem mais... Vamos bater mais papo ainda. É impressionante como a nossa população tem sofrido, está sofrendo, né? E acredito que vai sofrer ainda mais, principalmente nesse tempo de pandemia, com a falta de credibilidade que os grandes governantes dão ao SUS, o SUS que tem sido a base para cuidar da nossa população, que está totalmente defasado de um olhar público de qualidade, um olhar público de competência para com
o SUS, para com aqueles que cuidam da nossa população. Assim como o Bimara disse, um governo não genocida, mas um governo assassino, eu já diria serial killer, né? Eu já usaria esse termo, serial killer da nossa população. E a gente que graças a Deus, a gente tem andado na periferia com toda a proteção para poder acalentar e diminuir ainda um pouco o sofrimento da nossa população, dialogando, trocando ideia, ouvindo. A população precisa ser ouvida, a população precisa ser escutada, a população precisa ser priorizada. Então, quando a gente vê o povo pobre, preto, periférico, que está sofrendo por uma UPA que não tem médico, um posto de saúde que não abraça todo o bairro, a sobrecarga a sobrecarga em cima dos funcionários da saúde que estão fazendo a linha de frente contra essa pandemia, que em maioria também são gente como a gente, são os enfermeiros, os auxiliares, os técnicos, as pessoas que cuidam da limpeza dos hospitais, das manutenções dos hospitais pós-saúde, centros e qualquer coisa que cuide da nossa saúde. Como é que eles estão? Como é que está sofrendo? Como é que está sendo cuidado? Será que eles também estão sendo cuidados? Então, fica essa pergunta. E a vocês, governantes, que estão ouvindo a gente, ou se chegar até vocês, e eu espero que chegue, a população está pedindo socorro. A população está pedindo, ouça-nos, cuide-nos. É para isso que colocamos vocês ali. Então, está na hora de exercer efetivamente e competentemente o papel que demos a vocês. Cuidem da gente. A gente merece ser cuidado, a gente merece ser olhado, a gente merece ser ouvido. Então, ouça-nos o nosso grito de socorro, ouça a nossa voz, ouça a nossa esperança, ouça o nosso futuro, porque o nosso futuro, infelizmente, depende de gente estar em cima, olhar para a gente também. Então, vamos conversar um pouquinho mais com a dona Sônia? Dona Sônia, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente, já entrando nesse assunto aí, sobre a sobrecarga maior na vida das mulheres em tempo de pandemia. Essa tripla jornada, como estão conduzindo a vida familiar, profissional, muitas vezes religiosa, social, como é que tá? Fala para a gente um pouquinho sobre essa tripla jornada. É isso, né? Que bom a gente poder falar e refletir, porque quando a gente fala, nós, inclusive, reconstruímos a nossa vida, né? Porque nós estamos no meio dessa história. Então, como e eu avancei um pouco na minha fala e quero reconsiderar, porque pensar, como diz a minha irmã, minha amiga, parceira, Ubimara, essa destruição, né? Nós somos negadas enquanto seres humanos, né? E aí, nós não tem escola. Vamos pensar numa normal. Não pode ter escola, porque os professores também não podem dar aula em função da pandemia. Então, essas mães não têm onde deixar as crianças. Aí, essa mãe vai no trabalho, como que ela vai para o trabalho e deixa as crianças trancadas em casa ou com uma outra vizinha que tem várias crianças? Então, essa carga emocional para ela já é uma carga dupla. Depois ela tem que ir lá, cuida do trabalho dela, seja no hospital como faxineira, ou seja como catadora de latinha, porque a gente vê muitas mulheres na rua trabalhando com reciclagem. As mulheres pretas estão fazendo isso porque não conseguem, por muito tempo, e toda a nossa vida, né? Nós temos nos estruturado costurando, fazendo coxinha, fazendo trabalho de marreteira, de manicure, até de cabeleireira, enfim. Os nossos trabalhos, a gente inventa, a gente constrói trabalho, né? Porque também, se a gente pensar, foi a herança que nós tivemos da nossa história aqui no Brasil como escravizada. As mulheres negras,
vem trazendo a sua história, fazendo quitutes, cozinhando, costurando, cuidando. E se a gente também pensar que quando tem alguma profissão, alguma forma de se estruturar, o racismo ele é tão, tão ruim, ele é tão destrutivo que ele tem uma forma de se empoderar daquilo que nós inventamos, que a população negra inventa para se organizar, ele assume para ele, né? Então, essa jornada das mulheres negras é tripla, é quadrutrípla, é infinita, porque como se organizar se você não tem o salário? Como organizar se você não tem aonde deixar as crianças? Se os companheiros, eu tenho muita preocupação com os homens negros também, porque os homens negros, eles não têm o lugar deles, essa estrutura do Estado, da sociedade, faz com que os homens negros não tenham lugar. O homem negro, ele ia no boteco, ele ia no campo de futebol, ele tinha... Hoje ele não tem por causa do Covid, mas ele já não tinha porque quem está para cuidar dessas pessoas, eles matam, né? Então, quando você fala do índice de mortalidade brasileira, os homens negros morrem muito mais. Então, quando o pai de família, um parceiro, um companheiro, morre antes do tempo, antes do momento de dizer assim, olha, meus filhos estão criados, eu construí uma vida digna para minha família, ele morre. Ele morre porque desencantou da vida, ele morre porque a polícia mata, ele morre porque ele fica desempregado muito mais rápido do que o homem branco. E aí essa mulher fica sobrecarregada com a família, que não é só os filhos, porque os mais velhos ficam com nós também. Nós cuidamos dos mais velhos, nós cuidamos dos filhos, nós cuidamos dos filhos de outras mulheres, porque para nós a vida é importante, a vida nós cuidamos dessa vida e a nossa família não é só o núcleo menor de pai, mãe e filhos. A nossa olhar africanizado de família são os sobrinhos, são os primos. Ele transcende a nossa porta, a nossa casa. Então, a mulher negra, ela tem uma jornada de ser forte, nunca fragilizar. Nós não temos tempo de ser a frágil, a que possa ter dor. Nós temos que nos superar a todo momento para conseguir existir, né? Porque eu tenho o pensamento que as nossas ancestrais, elas conseguiram resistir toda essa mazela do Estado. Estamos lutando para existir. Elas resistiram, nós temos que existir. E para existir, eu vou na linha um pouco da Ubimara, que diz, olha, nós temos que reagir e construir uma nova forma de luta. Porque por muito tempo a gente vem com essa jornada de trabalhar e cuidar e não ser cuidado. Então, nós precisamos arrumar, construir uma forma de fato, nós não soltarmos mais as mãos. Tem vários slogans, né, que falam nossos passos vêm de longe. Sim, vêm de longe. Ninguém solta a mão de ninguém. Vidas negras importam, né? E elas são a importância dessa vida é a nossa responsabilidade, né? Porque eu torno a dizer que o Estado nós não temos governo que se responsabiliza. É muito pouco
deputados, ou governadores, ou prefeitos, muito pouco. Eu vejo que não é 100%, mas é 80%, é 90% das pessoas que têm compromisso conosco. Quero dizer que, por exemplo, aqui em Santo André, tem o Comitê da Saúde da População Negra, já há mais de 20 anos. E ele existe num papel. Então, quando a gente passar a pandemia, para falar da questão da tripla jornada da mulher, as mulheres, a responsabilidade das mulheres. Nós estamos cuidando da pandemia, mas nós estamos adoecidas com diabetes, hipertensão, anemia falciforme e outras doenças que recaem sobre nós. Isso nós não estamos cuidando, né? Nem cuidando de nós, enquanto ser, mas não cuidamos também, não tem como cuidar dos nossos filhos, das nossas mães, dos nossos pais, dos nossos filhos. Então, assim, as mulheres de 30 a 50 anos, elas ficam muito mais sobrecarregadas. E as meninas não veem incentivo. As meninas negras têm um grande desafio, porque elas não veem em nós também a referência, porque elas não querem sofrer o tanto que nós sofremos, mas nós não inventamos ainda uma forma de sair desse casulo, desse imbróglio, né? Porque, na verdade, não é isso. É que nós temos que lutar para ter outra representação, que não são esses homens de classe média ou rica que saem um entre o outro, né? Nós precisamos de eleger pessoas que de fato vão dar as mãos para nós. Então, a gente está falando de invenção, mas nós temos que nos unir para mudar essa forma de quem cuida de nós, né? Quem é responsável pela sociedade. Nós temos que dividir esse espaço. Então, a responsabilidade hoje da mulher negra é, inclusive, se politizar. Ela precisa entender que lugar que ela está. E não é com as mulheres que estão na academia, como várias mulheres, de Janira, Esmeralda, enfim, mulheres que já foram, né? E que estão aqui para nos dar exemplo e dar condição para a gente pensar, mas que a gente possa assumir, porque tem um ditado que é muito popular, que diz que uma andorinha não faz verão. Negraci tem 25 anos. A gente tem que ter um propósito de quando ela tiver 30 ou que ela tiver 40, porque as coisas não são tão rápidas, mas que a gente tem um projeto para médio e longo prazo. Porque se nós estamos resistindo, essas mulheres, e eu falo a partir de mim, que iniciei a minha caminhada com Negracim aos 43 anos, sem uma consciência de ser negra, porque a gente precisa primeiro aprender a ser negra, porque a sociedade também faz com que a gente não queira, porque isso é um sofrimento, é ter jornada tripla. E ter jornada tripla é angustiante, é pesado. Mas quando a gente segura na mão de outra pessoa e caminha, a gente fica um pouco mais... Fica mais fácil, fica mais leve. Fica mais leve. Então, eu quero dizer para você, Jennifer, que você é jovem e que bom que você está aqui enquanto Negracim, que bom Bimara, que bom Rosana, que bom Sandra, que está com um gás maravilhoso. Quero mandar um abraço, um beijo. Quero mandar um beijo grande também para minha Pepe. Pepe é uma rica que entendeu e tem entendido e tem aprendido a ser Negracim, a ser negra. Nós sofremos para ser negra. E essa jornada que você me pergunta, Jennifer, ela é dolorida, ela é sofrida. Então, nós carregamos, mas a gente não quer admitir.
e não é a Sônia, ou é a Jennifer, ou a Obimara, mas são todas as mulheres negras, inclusive as que estão em outro nível de cultura, de um outro trabalho, porque ela tem que provar que ela também está lá por merecimento, por responsabilidade, porque ela superou e trilhou pontes que muitas mulheres não trilharam e conseguem chegar lá. As mulheres não negras. E nós precisamos delas para que a gente atravesse a ponte para ter uma sociedade igualitária, porque senão a gente vai ficar sempre numa situação de uma escravidão, né? Uma situação de sofrimento, de pobreza. E isso não é bom para a sociedade, não é bom para ninguém. Então, nós precisamos de parceiras que, de fato, fale de 8 de março, que respeite a vida dessas mulheres destruídas, cefadas, mas que elas olhem que tem outras mulheres que precisam caminhar e avançar e ter uma vida de qualidade. Essa é o meu pensamento, e pensamento a partir do Negracim, que a gente possa construir uma sociedade melhor. Que essa situação da mulher negra de ter uma situação de discriminação, de intolerância, de falta de saúde, ela pode construir uma sociedade melhor. Se ela tiver qualidade de vida, com certeza ela distribuirá essa saúde, essa qualidade, essa alegria, essa coragem de viver. Nós precisamos de reinventar ou continuar com mais energia para conseguir avançar e as Jennifers, as PPs têm uma vida com mais qualidade. É isso aí, dona Sônia. É muito, muito rico ouvir que não... É muito rico quando a gente tem a postura de saber que a união de nós vai transformar ainda muito mais essa sociedade, que quando realmente a gente se unir e caminhar, galgar esses passos de forma firme, coerente, competente, a gente consegue mudar sim. Isso é fantástico. Agora, passando para a nossa Obimara, eu queria saber dela como as mulheres negras se organizam para lutar e incentivar a participação delas e de outras mulheres na luta por direitos. Fala para a gente, Obimara. Então, nossa, Sônia, eu estou aqui, né, emocionada com a sua fala. Nós estamos dialogando, justamente complementando uma fala da outra, né? Exatamente. Porque a realidade, e isso porque nós não precisamos nem combinar texto, né, Sônia? Não tem ensaio. Nós estamos falando da nossa vida e da nossa realidade. A Sônia traz 3 elementos importantes, e aí eu vou considerá-los na minha fala, justamente para ir em direção ao que você me pergunta, Jennifer. Primeiro, pegando a última reflexão que eu trazia, né, nós, no começo, lá para lutarmos por igualdade, por espaços, que hoje nós chamamos de lugar de fala, né? Vamos dizer assim que nós conseguimos, como as nossas ancestrais brigaram e conseguiram o seu lugar de fala, no tempo delas, nós também conseguimos o nosso local de fala e lugar de fala enquanto mulher negra. Nós conseguimos muito boas parceiras e aliadas não negras, né? E por que nós conseguimos essas parceiras e aliadas não negras, que a Sônia traz aí na sua fala? Que quando estamos juntas, a nossa alegria, a nossa força, a nossa... né, se soma também a essas mulheres negras, que são nossas aliadas. Porque essas mulheres não negras, elas têm um olhar de consciência de classe. E a reflexão delas, em termos de consciência de classe, faz com que
a visão para o lugar de colocação das mulheres negras é um lugar de subalternidade. Então, as mulheres de luta, as mulheres de resistência, que não são negras, mas que são nossas parceiras e nossas aliadas, elas são mulheres que caminharam conosco por entender que, para além do racismo estrutural, para além do racismo institucional, existe também uma questão de classe. Ou seja, existe uma discriminação, existe um abandono social e existe todo um desrespeito, né, e uma precarização da população negra, que continua sendo negra, pobre e periférica. Só que se houve mulheres negras, e ainda ao encontro, né, do que a Jennifer está me perguntando, como é que nós podemos nos organizar? Então, nós nos organizamos lá atrás pela 10.639, para discutir a história da África e a cultura afro-brasileira, para tornar esses conteúdos elementos educacionais dentro dos currículos escolares, né? Não só no fundamental, no médio, mas também nas universidades. Agora, esses conteúdos estão para além dos cursos de graduação, estão conteúdos discutidos sobre a questão de raça, gênero, etnias, enfim, né, da negritude, nos cursos de pós-graduação, de doutorado, pós-doutorado e assim por diante. Bom, conseguimos levar essa temática com maior ênfase para dentro das academias. E não foram só as mulheres, foram os homens negros que lutaram, uma juventude aguerrida, né? E em parceria com estes e estas negras e não negros, que também entendem que, enquanto nós não tivermos uma sociedade, né, e eu diria para além do igualitária, mas que seja uma sociedade que equilibre a questão da renda, que faça uma revisão da distribuição de renda, que pare de privilegiar um grupo que explora toda uma grande maioria, um grupo que destrói toda a base ambiental, né, a base das riquezas do país, em prol da sua ganância, né, em prol do seu enriquecimento, né? É aquela história, quanto mais pirão, né, o peixe no meu pirão, né, o outro que sobreviva. Então, enquanto nós tivermos esta visão de sociedade, não haverá possibilidade da nossa organização efetivamente. Então, a gente tem que caminhar um passo a mais. Se nós caminhamos até agora, conseguimos estas conquistas, que não são pequenas, de inserir a temática racial, a temática da mulher negra, nestes patamares de discussão, porque as universidades são brancas, elitistas, com visão europeia, e nós conseguimos, através de programas sociais que não nos foram dados gratuitamente, mas fruto de muita luta nossa, muita luta, muito esforço, muito estudo, muito empenho, em conjunto com aqueles e aquelas negras e não negras, né, que também entendem as questões de classe, a importância das relações de gênero e de raça, nós conseguimos ocupar esses espaços. Agora a gente precisa avançar um pouco mais. Agora nós precisamos, para nos organizar enquanto mulheres negras, enquanto homens negros, enquanto juventude negra, para sermos aí, como a Sônia fala, uma referência para essa juventude que está vindo, discutir efetivamente a questão de classe. Porque é uma questão de luta de classe, gente. Enquanto nós não tivermos acesso aos bens de produção, né, acesso às riquezas do país, acesso, eu digo acesso com direitos, ou seja, enquanto tudo que o país gera de riqueza não for dividido, distribuído, não como esmola, não como cesta básica, não como serviço público de semi-qualidade para prestação de serviço público social. Não é isso que a gente quer. O serviço público tem e deve ser de qualidade porque nós pagamos por ele, nós pagamos impostos. Então, quando a gente paga um SUS para que seja de qualidade, que querem nos enfiar goela abaixo, destruindo o SUS, são os planos particulares de saúde, que a gente nem pode pagar, porque a gente já passou de ser classe trabalhadora, somos classe desempregada, né, precarizada, então nem plano de saúde. Então, como é que a gente ainda continua pagando por um sistema de saúde onde o dinheiro é retirado
para fortalecer os planos de saúde particulares, enriquecendo um grupo pequeno, que é o grupo que comanda o sistema de saúde, que comanda a ANS, né? A Agência Nacional de Saúde, que deveria pensar na saúde pública. Então, nós temos que começar a fazer um processo de reflexão, de organização, de formação, informação, de conscientização nas nossas bases, na nossa periferia, na nossa, né, com a nossa população, ou seja, com os nossos, com as nossas, sobre a questão da divisão de classes, sobre a questão de onde nós estamos nessa pirâmide, e também sobre a questão de que somos nós que somos a maioria, e eles estão lá se locupletando, então uma linguagem popular enriquecendo, juntando dinheiro, viajando, mandando seus filhos para Disney, passeando, comprando casa de 6 milhões, né? Comprando arminhas, destruindo o país, a economia do país, vendendo Petrobras para estrangeiro, aumentando o gás de cozinha no nosso dia a dia, aumentando o petróleo, aumentando o imposto para circular mercadoria, destruindo a possibilidade da gente poder produzir no campo e vender diretamente para quem consome. Então, eles têm, vamos dar nome, essa estrutura dos poucos ricos que dominam o país, que comandam o executivo, que é poder municipal, prefeitura, legislativo, né? Nós temos vereadores, deputados, senadores, os congressistas, judiciário, que são os juízes, né? Que se juntam em coloio, né? Vamos dizer, um conluio, né? Ou que melhor ainda, em bando, que formam quadrilhas. Vamos passando por uma linguagem bem popular, né? Que formam milícia, mas que formam quadrilhas. Aí, gente, que formam um bando. Quem é esse bando de bandoleiros que estão governando o país agora? Que estão deixando a população chegar nesse nível. E bandoleiro é aquele que vem, gente, que invade, que rouba tudo, que nos tempos da escravidão matava os negros, que, né, travestidos de capitão do mato, defendiam o interesse do patrão branco. Tudo continua igual, só que com uma vestimenta, uma roupinha diferente. Esses bandoleiros hoje têm as gravatas, as togas, as canetas na mão. Então, como é que nós, mulheres negras, podemos continuar a nossa organização, continuar a nossa militância, a nossa luta? É passar para um processo de informação, formação, como nós fizemos há tempos atrás. Lutamos, inclusive, pela 10.639, lutamos pela inserção desses conteúdos em vários espaços, conquistamos lugares de fala. Agora nós temos que fazer toda uma formação, uma discussão de quem é que controla a nossa vida, de quem é que controla a riqueza do país, de quem é que controla o capital, quem é que controla o Brasil. E quem são esses novos capitães do mato, quem são esses novos grileiros, quem são esses novos brancos da Casa Grande, que nos mantêm pretas, pobres, precarizadas, que nos matam, que nos perseguem, a exemplo dos capitães do mato e dos exterminadores, dos chacinadores da época das nossas ancestrais. Então, nós temos que fazer uma comparação histórica de como a nossa luta foi árdua para chegarmos até aqui e de como nós estamos agora e para onde nós temos que conduzir a nossa luta para que nós possamos dar qualidade de vida para os nossos netos e bisnetos. Assim como as nossas ancestrais, os nossos ancestrais lutaram para que hoje nós estivéssemos aqui tendo um lugar de fala. É esta a forma de organização. E pensando a Negracim como movimento, primeiro e mais importante movimento de mulher negra na cidade, eu diria inclusive na região do ABC, né? O papel da Negracim é avançar para o patamar, para além da luta que ela já conseguiu, e foi por conta da luta da Negracim, das antecessoras que estiveram conosco na Negracim, muitas mulheres importantes, que lutaram por políticas sociais de gênero e raça, que lutaram por muitas políticas, inclusive de saúde no município. Agora nós temos que lutar por uma luta mesmo anti o poder predatório que nos mata. E essa luta só pode se organizar na formação, no diálogo
e trazer à luz do entendimento como é que nós continuamos sendo escravizadas em tempos modernos. Tá? Modernos para quem? Para quem detém o poder. Para nós, só mudou porque não temos grilhões e nem bolas de ferro e não estamos levando chicotadas cortando as nossas costas, dilacerando as nossas carnes. A forma hoje é diferente. A forma hoje é passar atirando nos nossos filhos quando estão sentados no portão. A exemplo do Lucas, que estava na frente da porta de sua casa e disse, eu moro aqui. Eu só estou aqui no portão. E foi levado de sua casa, sem nada ter feito, e se tornou mais uma estatística e um corpo morto, de cuequinha e tênis jogado num rio, onde a perícia médica, o laudo médico, diz que se afogou. Morte por afogamento. Mas não conta como ele foi retirado, sequestrado da porta de sua casa, mesmo estando ali no seu lar, e foi morto depois. Que não conta o que aconteceu lá em Heliópolis, quando chegam atirando e encurralam os jovens da periferia que estão simplesmente só fazendo a sua festa, exercendo o direito à sua cultura, sua liberdade de expressão, e são exterminados, chacinados. Se nós tínhamos chacina na década de 80, aqui no ABC, na década de 90 nós passamos a ter extermínio. Agora, nos anos de 2000, né, no século XXI praticamente, nós estamos sendo, né, na verdade, não sei nem se é chacinados, exterminados. Estamos sendo extirpados. O que é extirpar? É acabar com uma população. É acabar com a nossa existência. É acabar com a nossa genética. É acabar conosco. E é isso. E como que você acaba com uma população? Você não deixa ela ter acesso à saúde, à moradia, a alimento de qualidade, a trabalho, ou então você não vacina essa população, mas continua fazendo a mentira da proteção de um lockdown que começa às 21 horas e termina às 6 da manhã, mas deixa esse pobre, preta, pobre, periférica, precarizada, pegar o trem lotado e trabalhar, como disse a Sônia. Eles vão morrer mais rápido, porque não vai ter atendimento médico para eles. Então, nós, mulheres negras, temos uma outra responsabilidade neste momento. É reestruturar o formato da nossa organização para que possamos abrir novos horizontes de reflexão, juntamente com companheiras não negras, companheiros não negros, que estão também analisando esse sistema de classe capitalista, predatória, que mata, que assassina e que está num processo de extermínio e dizimando, ou seja, querendo eliminar da face da terra, eu vou dizer aqui do Brasil, a população negra e pobre. Se nós não dermos conta do que está acontecendo, nós não nos daremos conta de que nós estamos sendo dizimados, querem acabar conosco, mas nós somos a maior parte da população. Então, para acabar com a maior parte da população, teria que acabar com o Brasil. E eles estão tentando fazer isso. Né? Eles quem? Esse grupo pequeno. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte, temos que discutir taxação das grandes fortunas, descobrir quem são as grandes fortunas que dominam o país, entender de política micro, né? De como se dá essa política econômica no país, mas como ela é também dominada e influenciada por uma política internacional que quer acabar conosco, que quer nos ver escravizados, sendo que nós temos um país que tem riquezas que podem ser divididas, né? Naturalmente e facilmente com todas e todos que estão aqui. Então, nós precisamos formar novas consciências, entendendo sobre a macroeconomia, a microeconomia, a política internacional, como ela se dá e como ela se organiza, né? E o que é, de fato, essa relação de classe no Brasil. Esse mito da democracia racial, nós já jogamos na cara que não existe. Mas nós precisamos fazer numa linguagem simples, né? Com as nossas bases. E nós precisamos, e isso aqui não é digamos assim, um proselitismo, um marxismo, né, dialético.
é fazer uma conversa sobre a realidade em que estamos. Enquanto houver uma classe dominante, um grupo pequeno, que ganha muito, que compra casa de 6 milhões, enquanto a gente não tem nem vacina, tem alguma coisa muito errada. Enquanto houver um grupo que come muito bem, que dorme muito bem, que se veste muito bem, e tem um grupo que nem para vestir tem, nem para morar tem, nem para comer tem alguma coisa muito, muito errada. E é esse tipo de reflexão que deve passar agora pelas nossas formas de organização. E onde eu vejo que isso pode acontecer? O movimento de mulheres negras de Santo André. Assim como outros movimentos de mulheres negras. Por quê? Quando a gente pensa, né, Sônia, com as demais lá atrás, quando a gente fazia as formações, os planejamentos estratégicos, as discussões sobre 10.639, agora nós temos que discutir distribuição de riqueza, distribuição de renda. E que a população, né, que quando a gente fala população, Jennifer, que é o nosso povo que é a população. Porque a população não é a classe média branca, que mantém seus empregos, que estão nas estatais, que estão no poder público, né? Essa grande maioria, que na verdade é um grupo pequeno que está bem colocado na vida, ele não é população. Ele é classe média dominante. Nós, quando falamos trabalhadores e trabalhadoras, nós estamos falando de trabalhadores e trabalhadoras precarizados. E aí, essa classe dominante vem para nós e inventa uma ideia de empreendedoras, não é? Que a gente agora vai ser dona do próprio negócio. Quem é que pode ser dona do próprio negócio sem ter recursos para apoiar o negócio? É uma falácia, ou seja, é uma grande mentira. Né? Continuam passando, né, uma maquiagem nas nossas lutas e devolvendo para nós com um sorriso hipócrita. Então, eu finalizo, né, dizendo o seguinte: temos que discutir classe, sim, temos que pôr o dedo na ferida, sim, e mostrar quem é que está destruindo as nossas vidas e não nos permitindo viver. Porque nós não queremos sobreviver. Nós queremos viver e viver com dignidade, qualidade, como disse a Sônia, e também com alegria, com saúde, com festa, com cantoria. É isso, Jennifer. Gente, como é enriquecedor ouvir essas mulheres. Toda vez que a gente escuta, é uma aula muito bem dada, muito bem analisada, muito bem estruturada. É uma aula maravilhosa. E realmente nós queremos viver. O sobreviver já não nos cabe mais. O que nós queremos é vida. Vida. Vidas negras importam, vidas de mulheres negras importam, vidas importam. Mas, infelizmente, gente, tudo acaba. E tá acabando a nossa live. Então, eu vou agradecer de uma por uma. Quero agradecer muito a dona Sônia, sócia fundadora da Negra Sim. Fez e faz parte, fará ainda mais parte de toda esta construção do que somos hoje. Eu tenho certeza que todas nós que passamos, que estamos e que vamos chegar à Negra Sim, todas elas carregam um cadinho de Dona Sônia. Onde for, tem um cadinho de Dona Sônia, por onde a gente for. Então, eu quero dizer, Dona Sônia, muito, muito, muito obrigada por a senhora ter se disponibilizado a conversar, bater esse papo, dar essa aula para nós. E deixa aqui minha gratidão eterna. E eu gostaria de ouvir suas considerações finais. Muito obrigada, Dona Sônia. O som, Sônia. Isso, que bom. Que bom. A ferida ela é curada se você tira a secreção, ela tira a casca, a gente limpa a ferida. E falar sobre essas situações é dolorida, né? Mas é necessária. É necessária porque a gente sabe que vai curar a ferida, a gente tem esperança. A esperança nos move, né? Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, que elas possam ser parceiras para que a gente tenha uma vida com qualidade. Quero agradecer muito a... Como chama a menina que está lá atrás que a gente não está vendo? Eu esqueci o nome dela. A Diana. Isso. Diana, gratidão. Fique aqui conosco.
para entrar na nossa luta, não vai embora. E eu quero agradecer a minha mãe, né? Minha mãe, se hoje a gente sofre, minha mãe tem 86 anos. Imagino ela lá atrás, há 80 anos, né? Como era esse Brasil. Então, em nome de Julieta de Souza Raimundo, eu quero agradecer todas as pessoas que nos ouviram e quero ter, como todas as pessoas, ter saúde, me livrar do Covid, para que a luta continue, para que a gente se fortaleça e avance na vida com qualidade, do bem-estar, do abraço, do sorriso, da força. Negro sem emprego fica sem sossego, mas negro com saúde, com emprego, ri, canta e dança. Axé. Axé. Ai, muito obrigada, dona Sônia. Quero agradecer também essa querida Ubimara. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar conosco. Muito obrigada por esta aula magnífica que você deu a nós todos. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, né, e gratidão imensa. Eu tenho sempre no coração esse carinho, esse conforto de poder estar no Movimento Mulheres Negras Santo André, construindo com as companheiras no dia a dia, né? Estar conversando numa linguagem simples, compreensível, com as mulheres que estão lá no clube de campo, né? Que estão lá sozinhas, as pretas, pobres, tá? Né? Com as mulheres que estão na periferia e que vão entendendo que o fato dela estar naquele lugar é porque tem alguém que está num lugar que não permite que ela saia de lá, do abandono, da precariedade. Né? Então, eu quero concluir agradecendo a todas, agradecendo sempre a possibilidade de estarmos juntas. Não é fácil permanecer numa luta como esta, juntas, porque essa estrutura capitalista, essa estrutura predatória, essa estrutura dos brancos reacionários que nos odeiam porque somos inteligentes, porque somos fortes, nos odeiam porque somos... Eu estou usando a palavra odiar, sim, e odeiam, sim, porque querem nos exterminar, querem nos matar, querem que nós desapareçamos da face do Brasil. E então, porque nós somos fortes, porque nós vimos, né, tempos nós estamos aqui resistindo, insistindo, persistindo. Mas para além da insistência, resistência e persistência, nós também vamos construindo e desconstruindo aquilo que não é o correto. Quando a nossa luta, enquanto mulheres negras, se estrutura e se coloca, né, dentro das organizações, ela beneficia a todos e a todas e a todos. Nós vimos que, por exemplo, a partir das discussões, né, da 10.639, né, sobre a história da África, a cultura afro-brasileira, quantas crianças não negras passaram a conviver em harmonia e melhor com as crianças negras, que passaram a entender a história dessas crianças. Quantas crianças negras começaram a ter uma autoestima e perceber a sua história, a sua ancestralidade? Então, o que eu quero concluir é que as nossas lutas, elas realmente constroem diferenças, vão derrubando muros. Se as nossas lutas ancestrais nos trouxeram até aqui, nós derrubamos muitos muros e quebramos muitas correntes, que as nossas lutas hoje possam desconstruir esse capitalismo predatório, reacionário, essa estrutura de classe, né? Onde uns ganham mais, vivem melhor e deixam a maioria no abandono. E eu chamo a essa luta a nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade construirmos essa revolução. Sermos rebeldes e construirmos a rebeldia revolucionária. Porque somos nós, as mulheres negras, que temos o poder e a coragem, porque nós temos no DNA
a força da resistência, da insistência, da persistência, e nunca desistimos. Nós nunca desistimos. Não que as outras desistam, mas nós não desistimos. Tentam nos calar, tentam nos matar, mas nós nos levantamos, nós nos erguemos, nós cantamos, nós rezamos, os nossos orixás estão aí, as nossas entidades estão aí, e nós estamos aqui lutando. Então, que a luz do ser maior, que nos fortalece, nos alimenta e nos permite continuar caminhando lúcidas sobre a face da Terra, nos alimente com força, nos alimente com esperança, nos dê força para aguentar isso que estamos aguentando neste momento de pandemia, porque só quem nos vê no dia a dia sabe quanto estamos sofrendo e quantos e quantas estamos perdendo. Mas olha, não adianta nos matar ou tentar nos destruir, porque a nossa força, ela é ancestral e ela resiste e ela volta. E eu quero falar uma frase que eu sempre digo, do Paulo César Pinheiro: se um muro separa, uma ponte une. Então, que a nossa união seja feita pela ponte do combate às desigualdades. E nós vamos virar este jogo, nós, mulheres negras, com os homens negros e com as não negras, entendem que este capitalismo não pode mais continuar, que essa forma de exploração e desigualdade não pode persistir. Nós iremos virar esse jogo. Gratidão, muita luz e força. Força revolucionária, força de luta para todos e todas e todos. Que assim seja. Esse é o Bimara, gente. Eu tô toda arrepiada aqui. Mas, infelizmente, estamos chegando ao final de mais uma live Negracim. Mas, fique esperto aí. A gente tá com um monte de novidade. Esse ano vai ser bombástico para todos nós. E, se Deus quiser, essa vacina chega logo para todo mundo e a gente vai conseguir recuperar um pouquinho mais, porque tá fazendo falta o abraço, tá fazendo falta o ficar perto. O brasileiro é um povo muito receptivo, muito, muito afetuoso, e a gente gosta de ficar perto, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de estar perto. Tá chegando essa hora, eu creio que está chegando e vai chegar, daqui a pouquinho a gente vai poder abraçar, mas sintam-se todos abraçados. Mas, presta atenção, Negracim tá cheia de novidade, vai ter o lançamento do mapa da população negra no dia 10 de abril. Fica de olho nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, vai para o YouTube também, tem o nosso site. Estamos cheios de novidade, então fica com a gente. Não esquece de dar um joinha aí pra gente. Tempo de pandemia não tá fácil para ninguém. Eu sei que todo mundo quer sair, mas o quão mais a gente puder ficar dentro de casa, fazendo isolamento social, não deu? É normal, porque a gente tem que sair mesmo, às vezes. Tem que trabalhar, tem uma vida. A gente tem uma vida, tem que ir. Mas presta atenção, lava a mão. Não dá para lavar a mão? Passa álcool gel. E a máscara a gente não tira de jeito nenhum, gente. Vamos se cuidar para a gente poder cuidar dos nossos. A gente se cuidando, a gente cuida dos outros também. Então, para a gente cuidar dos nossos, vamos se cuidar. Álcool gel, máscara, lava a mão sempre que puder. Tá bom? Para a gente poder, daqui um tempinho, poder estar junto de novo. Então, vamos se cuidar. Eu quero deixar um beijo para essas grandiosas aqui que estiveram comigo. Muito obrigada. Foi uma tarde muito prazerosa, foi uma tarde muito linda, muito enriquecedora, e eu estou muito, muito, muito feliz. E eu tenho certeza que o pessoalzinho que está com a gente lá em casa, que está assistindo de casa, também está muito feliz. Vamos encerrar aqui, agradecendo a todos vocês que assistiram a nossa live, acompanhem a gente nas redes sociais, grande beijo para todo mundo, vamos se unir para se cuidar, vamos se unir em defesa do SUS, que tem sido a diferença na vida da gente, e é isso aí. Muito obrigada, eu sou Jennifer Ferreira, coordenadora da Negracim, e estou muito feliz de estar com vocês. Até a próxima, fica ligada nas nossas redes, tá? Beijo grande!